Eu acho que escrever é uma paixão, né? Por isso que às vezes, por que você escreve? Rapaz, como é que explica uma paixão? É uma paixão, né? Você tem uma paixão por transformar a vida em palavras. Meu irmão uma vez me disse que eu sou... A gente lembrando um acontecimento que teve lá quando a gente era criança, ele falou, Marta, você era meio paranoica. Mas eu dei tanta risada disso, porque, meu Deus, era isso mesmo. E tinha essa coisa das palavras desde pequena, entendeu? Essa atenção para as palavras. Acho que tem uma coisa da estrutura também da pessoa, né, em que as palavras me atingem muito, que eu também já estou melhor disso. Mas quando eu era criança, ouviu assim alguma coisa e aquilo me atingia de uma forma. É difícil eu me livrar do que eu vi, né? Outro dia eu li, estava lendo em algum lugar, né, que o ser humano, o homem, é a única espécie animal que faz um enunciado poético, né? Então, em última escala, é o que nos diferencia mesmo, né? Essa possibilidade de representação, de usar uma coisa no lugar da outra e com isso lidar, né? Que é uma maneira que a gente tem de lidar com ideias, com pensamentos, com emoções, com sentimentos, né? Então eu acho que o bom motivo é esse, que a poesia alimenta, vai nos alimentando em nossa humanidade, entendeu? Nessa dimensão assim tão maravilhosa que é a linguagem, né? Que é a língua que a gente fala, né? Todas as nossas relações são mediadas pela língua. E aí eu acho que a poesia, a literatura de uma maneira geral. E a poesia tem uma coisa especial, né? É uma revelação, é uma comunicação, uma empatia, é uma relação mágica que acontece, né? Entre você e o texto, você e o autor, mas você e o texto, né? Então, assim, a palavra útil é uma palavra que ficou muito feia com o passar dos dias, dos anos, né? Porque tem a coisa dos dias úteis, você tem que ser útil, né? Minha irmã outro dia me mandou uma chargezinha, né? Brincando com os bichos aqui de casa, né? Que raro, o gato é assim mesmo, ele fica... Você sabe, você chega do trabalho, você sabe onde vai encontrar ele, né? Ele tá lá deitado e tal. E a cadela, que a gente chama louca maia, né? Porque ela corre, ela vai, ela volta, ela pula, ainda mais que ela é de caça, né? Então ela tem uma energia. Aí Marília me mandou uma charge que a cadela, um cachorrinho vinha pulando para um lado, para o outro, correndo e dizendo, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a vida. E aí o gato deitado. Eu tô aproveitando. Então, o útil me dá essa ideia também, que eu acho chata demais, essa ideia de que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Então, mas se a gente pensar no útil em termos de função, eu acho que a poesia tem uma função fundamental, e sempre teve, né? Porque nas comunidades, mesmo nas comunidades que não tinha escrita, não significa que não houvesse poesia, né? Olha, a gente sempre quer ser lido, né? Tem um pensamento aí que eu li em algum lugar que era de Proust, mas eu não sei porque era solto. Foi coisa que eu li em Facebook, etc. Que dizia, ele dizendo que a pessoa escreve para ser compreendido. Parece-me que em última análise é isso mesmo, entendeu? Eu acho que a gente escreve para ser compreendido, para ser amado, para ser aceito e para ter uma voz, eu acho, para construir uma... Não é uma resposta, porque uma resposta está sempre vinculado a algo de alguém ou uma pergunta, né? Mas uma relação com a vida, né? Uma relação. Eu acho que escrever é uma forma de ver a vida mesmo, né? Acho que quem escreve também tem essa consciência de que a vida é uma escrita, né? Que a gente está escrevendo uma história e que as histórias se entrelaçam. Eu acho que onde eu quero chegar é isso. Eu gostaria de chegar a escrever vários livros, né? E deixar isso aí, somar isso com as falas que tem no mundo já, né? Quase tudo que a gente faz é delírio narcisista. Não só o escritor. Não só o escritor. Rapaz, é um delírio, né? É um delírio, sim. É uma necessidade de... Como é isso? É uma necessidade de ser escutado, né? É uma necessidade de produzir um sentido, de construir um sentido.
me relacionar com isso porque a minha maior pretensão seria causar em algumas pessoas o que a leitura de certas pessoas causou em mim, né? De certos textos. Eu acho que esse é o meu maior sonho, entendeu? Que o meu texto, o que eu escrevi, o poema que eu escrevi, sirva, né? Tenha a função, a utilidade, seja lá que palavra for, para essas pessoas, como foi para mim ler determinadas coisas, entendeu? Tão determinante para a minha vida, porque a leitura e a escrita, para a gente que trabalha, ou mesmo quem não trabalha, mas para quem gosta mesmo, quem tem paixão, né? Não se dissocia da vida. Não existe a parte que é escrita e a parte que é vivida. É junto, né? Uma construção junta. Acontece uma coisa assim também que eu gosto, que parece que o meu texto tem uma facilidade, uma tendência de conversar, de provocar reações. Porque é muito comum, assim, eu mando para pessoas, por exemplo, eu gravei no WhatsApp, eu fiz uma leitura em voz alta e mandei para vários amigos que não lidam profissionalmente com a leitura e tal, e escrita. Eu recebi um monte de volta de poemas gravados. Alguns meus, 2 amigas minhas gravaram coisas minhas de volta. E outros gravaram coisas que as pessoas mesmo tinham escrito, ou de outros autores também, entendeu? E isso acontece, assim. Eu mostro antes de eu publicar mesmo. Aí eu mostrei para uma amiga minha de trabalho, que é uma pessoa que lê muito e tal. Ela me devolveu por escrito. Aí eu acho isso bacana. Eu acho que alguma coisa na minha poesia dá essa vontade nos outros de responder. Espero, né? Ai, meu Deus. Marcelo vai ficar bravo que eu não vou lembrar o nome do projeto. 2 dedos de prosa, meia dúzia de poesia, meia dúzia de versos, 2 dedos de prosa. E é muito legal porque um projeto envolve as crianças e os adolescentes da cidade, né? Então eles escolhem autores e aí leem, trabalham em cima e eles montam um sarau. Mas assim, a primeira vez que eu vi o grupo tinha uma menininha de 3 anos. Você tem uma ideia assim, é muito bonito, né? Aí eu fui, tem uns 2 anos, mais ou menos, sei lá, e quem recitou minhas poesias foi um grupo de Planaltino, que é uma cidade colada, vizinha. Quando foi agora, esse ano, me chamaram o outro grupo com Cris, que é o grupo que eles trabalham juntos. Pô, isso pra mim foi um prêmio, entendeu? Que aí elas disseram, não, as meninas ficaram chateadas porque queriam ter feito o seu. Então agora você vem pro com Cris, eu achei isso um prêmio. E chegou lá, eu fiquei muito emocionada, porque elas escolheram, é uma zona rural, né? Então, eles escolheram textos que falam da minha infância e que falam dessa questão, textos muito ligados ao Baíra, minha vivência em Baíra, né? E das avós, sobre minhas avós. Poxa, foi emocionante pra caramba. E aí eu vi, pô, elas, né? Porque tinham meninos também no grupo, eles fizeram uma releitura. Então, eles se apropriaram totalmente daquilo ali, né? Aí, poxa, foi muito feliz pra mim. Fiquei muito emocionada. Minha madrasta, que já tá com 84 anos, mas desde os 70 ela fala, né? Abaixo de Deus, Lex Sotan. Eu adoro isso, né? Aí eu escrevi um textinho que dizia, a notícia do outono é trégua. Né? Dos altos dos seus 70, Emília já dizia, abaixo de Deus, Lex Sotan. E as crianças escolheram esse. Eu fiquei impressionada, entendeu? Que aí no final eles gritam juntos. E abaixo de Deus, aí todos gritavam, Lex Sotan! Adorei. Aí, assim, essas respostas, né? É que é tudo na vida de um escritor. Eu acho que cabe tudo. Acho que cabe tudo. A questão é a forma, né? Por exemplo, pra mim, a questão estética é muito importante para mim, né? Eu acho que uma das coisas que me levou a ser uma artista, né? Uma pessoa que trabalha a palavra, é a questão estética. Porque meu olhar, eu acho que meu olhar é contaminado de poesia, desde sempre. Então eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que criar, entendeu? E não fui bailarina, não fui dançarina, não sou cantora, não sou atriz, calhou, eu tive que escrever, entendeu? Mas pra mim era a necessidade de criar. Então, mas é a questão estética, eu acho. A questão que regula. O que regula uma obra de arte? Pra mim é a estética. E no poema é isso também. Eu acho que cabe tudo.
cabe qualquer palavra, qualquer tema, qualquer coisa, qualquer tamanho, qualquer escola, mas eu valorizo muito a questão estética, que é uma coisa pessoal, mas que às vezes eu acho que fica meio deixada de lado nessa nossa contemporaneidade, entendeu? Assim, eu sinto, acredito, eu penso que o poema é um trabalho com a língua. Não é só você dizer, é como você diz, entendeu? Então, assim, eu gosto de ler um poema, ler um texto em que, poxa, tá tudo integrado ali. A estética, o tema, a forma da escrita, né? Então, às vezes, eu sinto falta hoje em dia, assim. Eu acho que algumas coisas viraram muito fáceis, tipo assim, o quadro está na parede, o quadro está bonito, e aquilo fica... Cadê o trabalho com a língua, entendeu? Onde é que está ali o poema, né? Não é só dizer, né? Então, eu acho que cabe tudo. A questão é como diz, né? Viver com a solidão dói, né? Eu sinto essa solidão. Por um lado, ao mesmo tempo que a gente precisa desse diálogo com os pares, né? Os pares nos alimentam pra caramba, é muito importante. Inclusive, nos autoriza a dizer que a gente é poeta, são os pares, né? Quando eu fiz o primeiro livro, A Chuva de Maria, eu pedi para José Inácio fazer o prefácio. E ele escreveu... minha formação é em psicologia, então... Realmente eu não sei nada de letras, assim, formalmente. Claro que tenho minhas leiturinhas aqui e ali, mas não fiz letras, não fiz... não fiz letras, já é o suficiente o que eu vou dizer. Então, o que eu quero dizer, assim, é que há muita coisa do que eu escrevo é intuitivo. Inclusive, isso que eu estava dizendo antes, né? Que a música, a importância da música na minha escrita é enorme e imensa, entendeu? A gente tem um arsenal aí de compositores brasileiros que podem alimentar muito bem a nossa demanda, assim, de letras, né? E, sim, isso, então, Inácio escreveu no prefácio, assim, né? Algumas rimas que eu fiz, eu me lembro que algumas expressões foi a primeira vez que eu vi, né? Tipo, fez uma rima tal, meu Deus, o que é isso? E falou sobre a leitura dele, tipo, possíveis influências, possíveis diálogos meus com fulana, com fulano. Então, gente, isso foi tão lindo para mim ler, porque foi um diálogo, né? Tipo, o cara leu e lembrou de fulana, lembrou de ciclana. Por outro lado, dialogar só com isso não dá, né? E que já é pouco também, né? Porque, infelizmente, aqui em Salvador a gente não tem crítica. E quando a gente pensa em crítica, a gente vê sempre crítica é uma palavra... vai detonar, vai falar mal. Não, gente, crítica também é construir diálogo, né? Por isso que a crítica é importante. Eu não sei, pode ser uma besteira isso que eu estou falando aqui, mas eu acho que é um público específico mesmo, né? Eu acho que, não sei dizer porquê, mas né? Tem alguns motivos óbvios, mas tem outros que eu acho que é mais do que esses óbvios. Enfim, mas eu acho que falta oferta, né? Acho que... Por exemplo, eu fui comprar semana passada o livro novo de Eurídice Fontela e eu tive que encomendar. Então, assim, eu não acho normal que eu morando em Salvador, uma cidade com esse número de população, eu chegue na maior livraria que tem aqui, na maior rede, ou as duas maiores, e não tem um livro de Eurídice que acabou de ser lançado. Então, como é que eu vou querer que vá ter o meu livro, se não tem Eurídice? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso afasta o leitor. Porque essa lógica de não vende ou não expõe porque não vende, aí isso é um ciclo que não acaba nunca, né? Então, assim, eu acho que tem um público maior do que a gente imagina. Isso eu concordo com a Daniela, assim. Se a gente for em determinados lugares, fazer recital, ler em voz alta, há um público mesmo querendo ouvir, que pode ouvir, que quer ouvir. Mas eu acho que é limitado mesmo. Eu acho que é limitado. E fora que isso acontece não só aqui, né? Acho que é de uma maneira geral. A poesia ainda é menos lida que o romance, menos lido que o conto, né? Então, o que é que faz, né? E ainda mais a gente aqui, que eu acho que toda língua é assim, mas aqui na Bahia que a gente tem uma linguagem tão poética, né? Na verdade, a gente... Por que não gostar dessa... não se aproximar? Não sei. Então, Clarice, muito, muito, muito Clarice, muito. Uma identificação, né? Uma pessoa que escreve muito sobre angústia, sobre...
E a busca de significações e tal. Tem uma crônica que eu li uma vez que, meu Deus, eu me identifiquei tanto, né? Que ela conta que ela estava em casa, é uma crônica mesmo que ela escrevia para o Jornal do Brasil, eu acho, né? Que ela estava em casa e aí apareceu na televisão, num programa, inesperadamente para ela, uma moça que ela conhecia há um tempo, de repente tocando piano lindamente. E aí ela ficou emocionada e aí falou, vou tomar um ansiolítico, vou tomar um calmante, naquela época falava calmante. Aí que o filho dela falou, mas minha mãe, você não sabe diferenciar emoção de sofrimento? Por que você vai tomar um calmante? E aí, Clarice é foda. E aí, que eu acho que quem escreve, quem faz arte também, tem um excesso de emoção. Acho que a gente precisa se livrar disso, né? Por isso que a gente escreve também. E Marguerite Duras. Teve uma pessoa que eu li também que me marcou pra caramba, que é Doris Lessing. Eu amo a escrita de Doris Lessing, assim. Li muito. Essa coisa da literatura está sempre me perseguindo, por exemplo. Eu fui atender uma menina, na época que eu ainda atendia como psicóloga, né? Ainda trabalhava assim. Ela foi atropelada e tal, e ficou com resquícios de memória. Enfim, eu atendi ela em casa. E aí eu ia pela Lapa. Aí na estação da Lapa tinha um sebo. Eu entro nesse sebo e vejo livros de Doris Lessing, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, todo dia que eu ia atender essa menina, eu passava... Menina, alguém se desfez de uma coleção de Doris, para a minha sorte. Porque todo dia que eu ia lá... Então, essa menina, no final das contas, mais importante, sempre a literatura fica me puxando, sabe? É uma paixão mesmo. E Doris Lessing é sensacional, né? Tanto como romancista, como em contos, né? Eu gosto também. Camus também eu gosto pra caramba, também é uma pessoa que eu fiquei fissurada, assim, fui lendo, porque tem muita gente que eu leio um livro e deixo, né? Normal, todo mundo faz isso. Camus, eu leio muito, já li muito, não leio mais tanto ultimamente, mas já li muito Adélia Prado, muita Adélia. Eu acompanho muita gente aqui, né? Os amigos da gente, os colegas, eu gosto da escrita, acompanho muita gente. Contemporâneo, eu gosto de Marcelino Freire. Gosto muito de Marcelino Freire. Aqui de Salvador, eu leio, é difícil citar nome, dá sempre aquele medo, né, de esquecer alguém especial. Porque sempre a gente esquece. Olha, eu gosto muito de Lívia Natália. Gosto muito do que ela escreve, me emociona. Eu me relaciono com o que ela escreve. A poesia de Rita Santana também me embriaga. Eu gosto daquela sensação, né? Que a poesia dela me dá, de palavras, né? Faz sentido, assim, tem beleza, tem estética. Eu gosto muito da escrita de Landê, Onaualê. Muito, pra mim ele é fera. Pra mim ele é fera. Gosto de bastante gente, assim, Nelson Maca mesmo tem um poema, eu já disse a ele, meu Deus, como eu queria ter escrito esse poema, que é profundo corte que a faca faz no animal de 4 patas, que ele fala sobre um sacrifício no candomblé. Pô, que poema, né? Gosto de Nilson, gosto de Kátia, gosto de Ângela Vilma, Daniela, Clarissa. Clarissa, para mim, tem uma escrita bem enigmática, né? Mas eu também me sinto parte, assim, quando eu leio, eu gosto, me faz prazer. Yolanda Costa, um monte de mulher, tá vendo que ótimo. Eu não gosto quando o adjetivo vem depois da literatura, da poesia, né? Por exemplo, assim, é uma poesia feminina, então o feminino vem para a poesia, né? Aí limita, né? Eu penso assim, eu prefiro pensar que existem pessoas que escrevem e que cada pessoa fala de um lugar, de vários lugares, né? Então, eu acho que o fato de eu ser mulher e Maria, que está aqui do meu lado, também ser mulher, não significa que a gente vai convergir, seja em tema, seja em linguagem e tal. Mas o fato de a gente, se a gente experiencia coisas semelhantes, né? E há um diálogo entre a gente e tal, isso tende a ter características comuns, que é diferente, eu acho, de existir uma literatura negra, de existir uma literatura feminina. Eu acho que existe uma literatura, existem negros que escrevem,
né? Existem mulheres que escrevem. Como a gente escreve de um lugar, de alguma forma eu acho que essa escrita vai sair marcada por esse lugar, né? Eu penso assim, entendeu? Agora eu acho que não é pelo simples fato de ser mulher, né, que as coisas podem ter algum diálogo, né? De repente a mulher pode estar interessada em outras coisas, estar vivenciando e olhando de outro ângulo, entendeu? Ou está interessada em que sua voz fale de outras coisas, não é o foco naquele momento, né? O foco dela. Então eu penso assim, né? Porque eu acho meio complicado. Porque então o que é literatura feminina? Tem que falar da casa, tem que falar em filho, tem que falar de menstruação. O que é literatura feminina? Entendeu? Uma morte tranquila eu não troco por nada. Uma vida gloriosa com a morte tranquila. Gloriosa depende aí do ângulo do gloriosa, mas a morte tranquila me tenta. É. Eu acho que a gente está morrendo muito mal atualmente. Essa questão da UTI. Tanto aparelho, tanta... Ai, meu Deus, tanta demora em deixar os outros morrerem. Tanto... Eu estou falando isso assim, meu pai, que foi a experiência pessoal mesmo, vamos dizer assim, né? Que eu vi outras pessoas e tal, mas meu pai, né? Que é uma pessoa, eu louca, apaixonada por ele. E aí ele conviveu 8 anos com câncer. Bem, teve uma vida bem, deu para controlar a partir de medicação, porque não dava mais para operar e tal. Mas os 15 dias finais, como sempre, não dá para escapar. Por causa dessa questão da medicalização, sabe? É muito duro, então eu tenho muito medo de uma morte assim. Não quero uma morte assim pra mim, não gostaria, né? Nem pra ele assim, né? Porque, porra, meu pai começou a ter um inchaço, né? Que parecia que era uma alergia, né? Mas enfim, já era um problema no rim e tal. E aí ele veio aqui pra Salvador, inteiro, lúcido, né? Eu fui encontrar com ele no hospital e... Pô, é difícil para mim falar disso, porque me emociona muito. Mas é importante também falar. Sim. Porque não falar também vira um tabu. Não, gente, eu passei por isso e não sou a única. E tem pessoas que passam por coisas muito mais dolorosas. Então tem que falar mesmo. Só que aí, olha o que aconteceu. Eu cheguei lá, né? Tava eu, Haroldo, minha madrasta e outras pessoas da família ajudando. Eu deixei meu pai lúcido, com falta de ar. Mas assim, conversando comigo assim, minha filha, guarde isso aqui pra mim. Parará, parará, foi pra UTI, né? E aí eu me despedi, meu pai amanhã de manhã, cedo eu tô aqui. Tá. O médico, filho da mãe, com a cara de um menino de 16 anos, o médico que tava lá, né? Me fez todas as perguntas sobre ele, nananana, só que aí não me falaram que ia entubar ele. E no outro dia de manhã, quando eu cheguei lá, meu pai estava entubado, né, desacordado, em coma induzido. E aí eu cheguei e a mulher olhou para mim, a enfermeira olhou para mim e falou: "Você já viu alguém entubado?" Falei: "Não." "Ah, seu pai está entubado." Tá, aí fui. Quando eu entrei lá, veio a outra me contar que meu pai resistiu muito a ser entubado. Gente, isso me mata. Isso me mata, entendeu? "Ah, seu pai deu um Ela ainda me contou assim, seu pai, que é o ângulo dela, óbvio, né? A vida que ela leva, as dificuldades que ela enfrenta. Seu pai deu um trabalho horrível pra gente aqui, porque ficou levantando, não queria de jeito nenhum ser medicado. Eu, meu Deus, então por que vocês medicaram? Por que vocês não me chamaram? Não chamaram a mãe, a madrasta? Por que é uma violência isso, entendeu? E aí a outra coisa que envolve mais uma vez a escrita, né? É que aí ele levou 15 dias assim, e no meio desse processo desentubaram ele. Só que ele fez um edema de glote, que era uma coisa que ele fazia vivo, né? Ele tinha esse problema. E precisaram entubar de novo. Só que aí, o tempo que medicaram ele para ele dormir de novo, ele pediu uma caneta para escrever. Só que a mão dele estava tão inchada que ele não conseguiu escrever. Gente, é difícil lidar com isso. É muito difícil. E detalhe, eu, minha madrasta e minha tia estávamos na porta. Mas aí eles quiseram, a coisa da asepsia, né? A medicina moderna é asséptica, né? Elas acharam melhor adormecer ele primeiro, para depois deixar a gente entrar. Porra, que cruel! Que cruel, caralho, entendeu? E eu, totalmente impotente, isso é que me mata, assim, entendeu? Essa impotência que a gente fica, acho que a escrita, a arte, a escrita, no meu caso, é uma resposta a isso, entendeu?
é muito poder em cima da gente, né? Então, assim, por isso que eu falo, ter uma morte tranquila hoje em dia, eu acho que é o maior prêmio que uma pessoa da nossa geração, da nossa... pode ter. Porque aí, quando eu conversei mesmo com um dos médicos da UTI, não se preocupe não, ele está com dificuldade de fazer xixi, mas a gente vai fazer um corte ali, se acontecer tal coisa a gente faz um corte aqui. Eu, não gente, peraí, vocês querem me deixar louca? Pra quê? Pra meu pai ficar aí em cima da cama, nos aparelhos? Não é isso não, conversem comigo. Olha, eu fiquei, gente, 15 dias em estado de choque. Eu saía daqui, eu estava de férias, foi no meio do ano, eu estava em recesso, eu saía daqui, ia para o hospital, voltava do hospital. Parecia um autômata, assim, eu não conseguia conversar, porque conversar com quem? Falar o quê? Entendeu? Fazer o quê, meu Deus? Então, assim, eu acho o caso que uma morte longe dos hospitais é o meu sonho. Uma vez, Bia, criança pequena, não me lembro que idade ela tinha, mas ela era bem pequena, ela começou a ler um livro de Júlio Verne. Mas não entendeu? Não dava para ela alcançar ainda e tudo. Mas ela disse, eu vou até o final. E foi, do jeito dela. E aí ela chamava o livro Inlível. Todo dia ela dizia, peraí que eu vou ler meu livro Inlível. Mas leu, entendeu? Mas alguns eu vou até o final, outros eu desisto. Eu não estou me lembrando agora, mas eu já desisti várias vezes.